irmã, a nossa SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina, tem muitas atividades para você. Toda quarta, às 8 da manhã, nós temos o nosso Momento Ana, que é a nossa reunião de oração pelo Zoom. São mães orando por filhos, pelas famílias e pelas igrejas. Diariamente, nós temos a nossa jornada devocional, a leitura bíblica enviada via Instagram e pelo nosso WhatsApp. Temos o Clube do Livro, leitura de livros, em conjunto encontros para discussão. Caminhando com o Redentor, é o nosso estudo de Cristologia, é um curso totalmente online, oferecido pela Igreja das Américas, em conjunto com o nosso time de teologia e a SAF Américas. E as nossas reuniões departamentais, são 10 pequenos grupos espalhados pela Barra, Recreio, Jacarepaguá e Tijuca, que se reúnem mensalmente para o estudo da palavra. Você pode acompanhar toda a nossa programação e saber de todas as novidades acessando o nosso Instagram, SAF Américas, ou pelo WhatsApp. É só mandar uma mensagem para o número 969282125. 969282125 e venha participar da nossa SAF. Boa tarde, minhas irmãs. Como é bom estarmos na presença de Deus mais uma vez, como time feminino, para juntos louvarmos e adorarmos o nome daquele que é digno. Vamos nos colocar em pé? Vamos aproveitar esse momento em que vamos tratar de um tema bonito, que é primavera, mas também falar dos momentos em que não são primavera na nossa vida e como podemos passar por eles. É importante que a gente, em todos os momentos, em todos os instantes, a gente saiba quem a gente é em Cristo Jesus. Por isso a gente vai falar da nossa identidade, amém? Tanto tempo acreditei em tudo aquilo que eu vi falarem de mim, julgando a mim. A autoimagem que criei, em outros olhos baseei. Quem eu era eu não sei, mas tudo mudou quando te encontrei. Minha identidade está em ti. E eu sou tudo aquilo que dizes de mim. Sou escolhida por Deus, santa e amada filha do Pai, pronta para anunciar as grandezas daquele que me chamou. Em ti me vejo como sou, justo e pecador, e eu deixo toda a aparência aos pés da tua cruz, por ti, Jesus. Vamos de novo do início. Por tanto tempo acreditei em tudo aquilo que ouvi falarem de mim, julgando a mim. A autoimagem que criei, em outros olhos baseei. Quem eu era eu não sei, mas tudo mudou quando te encontrei. Minha identidade está em ti. E eu sou tudo aquilo que dizes de mim. Sou escolhida por Deus, santa e amada filha do Pai, pronta para anunciar as grandezas daquele que me chamou. Em ti me vejo como sou, justo e pecador, e eu deixo toda a aparência
permanência aos pés da tua cruz. Por ti, Jesus. Livre. Amada. Perdoada. E filha, eu sou escolhida por Deus, santa e amada filha do Pai, pronta para anunciar as grandezas daquele que me chamou. Em ti me vejo como sou, justo e pecador, e eu deixo toda aparência aos pés da tua cruz. Por ti, Jesus. Vamos declarar: minha identidade está em ti. E eu sou tudo aquilo que dizes de mim. Amém. Deus é maravilhoso, porque Ele transforma quem somos naquilo que Ele quer que nós sejamos. Amém? O Senhor é aquele que restaura a nossa sorte e faz daquele momento de tristeza, de solidão, de desespero, num momento de paz, de serenidade, de alegria e de júbilo. Por isso nós temos uma nova canção nos nossos lábios. A gente ainda está aprendendo essa canção, porque a cada dia ela se renova pela misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. Mas hoje nós podemos cantar com alegria e leveza no nosso coração. Há uma nova canção em meus lábios, é uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Olha como eu estou. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Eu já saí com lágrimas, sim. Agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava. Agora eu volto com frutos. Com alegria cantamos. Há uma nova canção em meus lábios. E as palmas também adoram ao Senhor. É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar. É que o Senhor restaurou minha sorte. Eu ainda estou como alguém que sonha. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim. Tem uma nova dança em mim. Estou sonhando os sonhos de Deus. Estou vivendo os sonhos de Deus. Tem uma nova canção em mim.
uma nova dança. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Adore o Senhor. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Grandes coisas tens feito, o Senhor por nós. Grandes coisas tens feito, por isso estamos alegres. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo. Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com fruto. Quem diria? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que eu Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Amém. As irmãs podem se assentar. Boa tarde, irmãs. Deus nos abençoe. Louvado seja Deus pela sua vida, pela nossa vida. E é muito bom poder estar aqui, né, na casa do Senhor nessa tarde, aprendendo mais um pouquinho daquilo que o Senhor tem reservado para o nosso coração. Você já olhou para a pessoa que está do seu lado, mas não vale aquela que veio com você, não. Olha para o outro lado. E aí, você vai olhar para a pessoa aí, pergunta o nome dela. Ela ali, ó, eu não sei. Vida, a vida. Agora, você vai olhar, eu vou olhar para a vida vai olhar para mim e vai perceber algo que eu achei interessante, vai falar, nossa, vida, essa sua jaqueta tá maravilhosa, você ficou linda com ela, vida. Fala isso aí, gente, olha para a menina que está do seu lado. E aí, vida, como é que eu estou? Tá maravilhosa. Ah, muito obrigada, vida. É bom receber elogio, né? Ah, meu cabelo novo, isso. Então, é muito bom receber elogio, né? E que isso seja uma prática, gente. É muito bom você chegar para alguém e falar assim, nossa, como você está bonita. Olha, o seu cabelo. Nossa, você fez alguma coisa. Nossa, o seu rímel. Ó. Então, é muito bom a gente receber e dar elogios, né? Que isso seja uma prática sempre. Passa por alguém, para a caixa lá do supermercado, fala, nossa, olha que brinquinho bonitinho você está, tenho certeza que aquilo vai mudar o dia dela, né? Então, nós agradecemos a Deus pela oportunidade. E eu queria saber quem está aqui visitando a gente, quem é a primeira vez que vem aqui. Dona Marlene, minha vizinha, gente, é quase uma mãe para mim. E aí as amigas da Vânia também, mais ali atrás. A vizinha da Eliana. A tia. Tá, é a máscara. E a prima. Mais alguém que levantou a mão e eu não vi? Lá atrás também. Sejam muito bem-vindas ali também. Que Deus abençoe a sua vida, que você se sinta à vontade em nosso meio. Volte sempre. Anote na sua agenda aí, dia 23 de outubro, mais um encontro da SAF. Vem muitas novidades por aí. E eu tenho certeza que você vai amar estar com a gente. Tem muita coisa para a gente aprender juntas, viu? Nós vamos, então, fazer uma leitura. O presbítero Ronaldo, nosso conselheiro do time das Mulheres das Américas, vai estar fazendo uma leitura bíblica com a gente. A leitura que nos prepara para esse momento encontra-se em Cantares, capítulo 2, versículos 11 a 13, até no início. Vamos acompanhar. Porque eis que passou o inverno, a chuva cessou e se foi. Aparecem as flores na terra, o tempo de cantar chega, e a voz da rola ouve-se em nossa terra. A figueira já deu seus figos verdes, e as vides em flor exalam o seu aroma. Vamos orar, por favor. Pai bondoso, Deus de misericórdia,
Nós te somos gratos, Senhor, porque Tu nos trouxestes à Tua casa, Senhor, para ouvir a Tua mensagem, meu Pai. Te pedimos uma bênção especial para todos que estão aqui, para os preletores, Senhor. Ilumina a nossa mente, Senhor, o nosso coração e coloca a Tua vontade, a Tua mensagem no nosso coração para que nós possamos segui-lo sempre, Senhor. É o que nós pedimos e já Te agradecemos. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. Nós temos um momento aqui também que nós costumamos fazer durante a nossa programação, são as ofertas. Se você sentir o desejo no seu coração de fazer uma oferta, dedicar uma oferta ao Senhor, você tem a oportunidade. Na saída, nós temos as maquininhas ali no balcão, ali no cantinho. Nós temos o Pix e nós temos, está aqui projetado aqui, se você sentir o desejo de abençoar a igreja, nós temos custos, e a nossa igreja também tem trabalhos missionários, e se você tiver a oportunidade, o desejo no seu coração de fazer a sua oferta, nós agradecemos, e o Senhor, eu tenho certeza que o Senhor tem nos dado bênçãos sobre modo, e a gente um pouquinho que a gente pode fazer, retribuir com o que nós temos, porque nós sabemos que nós temos projetos missionários na nossa igreja e a gente é uma igreja que leva o serviço missionário a sério e, por isso, nós temos que marchar, seguir em frente e as contribuições nos ajudam a isso. Tá? Que o Senhor te abençoe. Nós vamos cantar mais um louvor e para dar continuidade à programação. Tentaram me parar, me fazer desistir, mas eu não vou negar a fé que há em mim. Eu tenho a missão, eu vou seguir Jesus, porque eu não abro mão do evangelho da cruz. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, ó, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Nada pode parar o autor da vida. Mesmo que pedras venham contra mim e com palavras queiram me intimidar, maior é aquele que está em mim. Com Jesus sempre vou me levantar. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz. Eu clamo, Abba, Pai, oh, vem com seu poder. Eu olho pra Jesus, pro amor de Deus na cruz.
Depressão não é frescura e nem é coisa só de adulto. A gente também tem. E por isso é tão difícil de identificar. Muita gente acha que é só uma fase ruim e que a gente não tem nada para se preocupar além de estudar e passar de ano. Nada disso. Esse é um assunto bem sério e real, que só quem tem entende o que sente. A melhor ajuda que você pode dar é tentar entender. Julgar só vai atrapalhar a recuperação do seu amigo ou da sua amiga. E se é você que está passando por isso, peça ajuda. Eu sei que pode parecer muito difícil, mas tudo muda depois que você se permite ser ajudado. Conte para alguém de confiança, seu professor, um amigão seu, seus pais. Faça terapia. Conversar com um profissional ajuda pra caramba. E guardar o que está sentindo não é nada bom. Acredite, fica insuportável. Tem gente que pensa até em se matar. Na real, quando a gente está com depressão, o que a gente quer matar de verdade é a dor que a gente sente. Então, jogue tudo isso pra fora. Converse. Então, é isso que nós vamos fazer agora nessa tarde, né? Nós vamos conversar um pouquinho sobre... Nós escolhemos como... o time de mulheres da igreja, né, a diretoria, escolheu para essa tarde a gente conversar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo, né, que fala sobre o suicídio. Há algum tempo a gente já vem lembrando, né, um pouco sobre esse assunto quando se fala em Setembro Amarelo. Mas a gente lembra também que setembro não tem, né, só a história do suicídio. A gente tem a primavera também. Então, a gente queria conversar sobre esses dois temas, unir esses dois temas, porque... o texto que a gente leu fala sobre o inverno, né? E quando o inverno acaba, vêm as flores. E eu lembro que quando nós estudamos com as meninas da SAF as doutrinas espirituais, e tinha um tema da doutrina espiritual que falava sobre a contemplação. E falou muito para mim sobre você contemplar o que Deus fez, né? A natureza. E a gente, quando chega a primavera, a gente começa a contemplar quantas flores, né? Cuidado de Deus. E as flores não são iguais, cada uma tem a sua individualidade, a sua delicadeza. E é muito bonito isso, né? Então, nesse momento, a gente vai falar sobre uma coisa triste, que é necessário falar, né? E a gente acha que, como igreja, aqui que a gente deve conversar mesmo, e aqui que a gente deve se preparar para conversar, para poder ser ajuda para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e precisam de ajuda. E para que a gente perceba e que a gente tenha Deus para falar, olha, existe sim um caminho, existe uma solução, né? Deus pode transformar, Deus pode modificar qualquer situação. E eu creio nisso, eu sei que você também crê nisso, né? E é isso que a gente vai conversar com um time muito legal, que veio nos ajudar. A gente tem o pastor Moisés. Pastor Moisés tem muito nos abençoado. Pode subir para cá, pastor Moisés. Junto com o pastor Moisés, a gente tem a esposa do pastor Moisés, que é a Suzana Andriolo. Suzana é psicóloga. Suzana trabalha com crianças e adolescentes. Suzana tem um consultório aqui no Recreio, e é uma menina de Deus. Tem também muito abençoada a SAF. Nós temos a Glorimar. Glorimar é professora de educação física, trabalha 25 anos já dentro da área. Glorimar também tem um estúdio de estética, pilates. Glorimar é bênção, meninas, precisam conhecer Glorimar. Nós temos também o doutor Vinícius. Vinícius, a gente viu Vinícius crescer aqui na igreja hoje. Vinícius é um doutor, né? Vinícius se formou agora há pouco tempo, está fazendo especialização em neurocirurgia. E Vinícius tem também abençoado a gente com louvor, e eu sei que ele pode compartilhar muita coisa com a gente aqui, e o Senhor preparou esse momento para o Vinícius estar aqui com a gente. E para mediar esse papo, para me ajudar, tem a Claudinha Aragão. Claudinha Aragão é primeira secretária da nossa SAF, vai estar aqui com a gente, batendo esse papo,
Sejam muito bem-vindos, Deus nos abençoe. E nós vamos... eu queria falar para vocês que nós temos... pode acender a luz, que eu acho que é melhor, né, para ficar bem mais claro aí. Nós temos, eu vou pedir para o Gabriel colocar, Gabriel, o número de telefone. Nós vamos compartilhar aí um número de telefone. Se você quiser, no meio do bate-papo, eu queria perguntar alguma coisa para o Vinícius, para a Glorimar, para o pastor Moisés, para a Suzana, você pode, anota esse número, mande a sua perguntinha, que a gente vai estar encaixando aqui na programação, tá bom? Então, como eu conversei, a gente começou a falar aqui, foi um tema muito difícil para a gente começar a conversar, né? Nós sentimos, assim, às vezes a gente tinha até medo de falar sobre o assunto, mas o Senhor é muito bom e vai nos orientando, e vai nos trazendo à luz, e com a palavra dele vai tudo se ficando bem mais fácil da gente conduzir, né? E a gente, falando sobre o suicídio, né? O suicídio é quando a pessoa tira a sua vida. E isso pode acontecer por vários motivos, né? A gente pode enumerar várias situações que podem levar uma pessoa a pensar em tirar a sua vida, que é uma coisa muito triste. E a gente já ouviu falar que, quando uma pessoa chega a essa via de fato, as pessoas que estão ao redor, ela pode atingir de 10 a 16 pessoas. Quando uma pessoa entra em depressão, de 10 a 16 pessoas ao seu redor ficam doentes com ela. E as causas do suicídio podem ser a depressão, problemas amorosos, problemas familiares, uso de droga, de álcool, bullying, traumas emocionais, diagnósticos de doenças e muito mais. Mas hoje nós vamos focar na depressão. E a gente vai conversar um pouquinho aqui sobre depressão. E aí, a gente começa com o doutor Vinícius. Uma pergunta para o Vinícius, né? E, Vinícius, a gente quer saber, e queria que você compartilhasse para a gente, qual é a diferença de depressão e tristeza? Porque, às vezes, as pessoas se confundem um pouquinho, né? O que é depressão e tristeza? Primeiramente, boa tarde a todas as meninas. Agradecer o convite da Divânia, da diretoria da SAF, para estar participando desse evento. É um grande privilégio estar aqui para a gente poder falar sobre um assunto que, de um tempo para cá, tem se desmistificado tanto e tem se tornado tão relevante, né, para a gente estar conversando, sempre aprendendo coisas novas, descobrindo coisas novas e tentando ajudar aqueles que precisam, que estão próximos da gente, que passam por esse tipo de situação, e a gente acaba sendo um instrumento para ajudar. Bom, respondendo à pergunta que a Edivânia me fez. Existe, sim, a diferença dos dois, e existe uma grande banalização com relação ao termo depressão e o termo tristeza. Muitas vezes as pessoas confundem os dois, acham que são a mesma coisa, como o próprio vídeo da Rebeca falou. Muitos, no passado, isso era muito negligenciado. Então, qualquer situação em que a pessoa deixava de fazer sua atividade habitual, deixava de ter o seu ânimo, era tratada como uma tristeza, uma depressão, algo que não tem qualquer relevância. Mas, quando a gente para estudar um pouquinho com relação à parte psiquiátrica, à parte médica da depressão, a gente tem 3 situações específicas. A primeira é o estado de humor deprimido, ou estado de humor triste, em que acontece com qualquer pessoa. A gente tem situações ruins que acontecem na vida, situações inesperadas, e a gente passa por alguma situação triste, a gente fica emocionalmente triste. Deus fez a gente com receptores de emoções, com sensações diferentes, alegria, tristeza, inveja, euforia, e cada uma delas tem o seu espaço, porque nós temos uma vida e a vida faz parte de vários detalhes. E a tristeza faz parte delas, e então é natural termos momentos tristes. O que não é natural é esse momento triste, ou então essa tristeza, esse desânimo, se tornar algo mais constante, algo mais frequente. E aí a gente entra nas 2 outras classificações que já entram na parte médica, que é a síndrome depressiva e o transtorno depressivo. Qual é a diferença dos dois? O primeiro deles, a síndrome depressiva, seria um conjunto de sinais e sintomas que
que mostram a depressão, é um conjunto é um somatório de classificações, de pontuações do paciente em si, que falam que ele tem um transtorno depressivo, uma síndrome depressiva. Só que, dentro do conjunto de síndromes depressivas, a gente tem transtornos específicos. A gente tem o transtorno depressivo maior, a gente tem o transtorno depressivo associado ao pós-parto, a gente tem o transtorno depressivo associado a diversas coisas, tem vários diagnósticos em si. Então, só resumindo, a gente tem o estado de humor deprimido, ou a tristeza, a gente tem a síndrome depressiva, que já entra os sinais e sintomas, e o diagnóstico específico de cada síndrome depressiva que existe e já foi classificada. Então, Suzana, a partir daí, né, que a gente entendeu, deu para a gente perceber, né, que essa diferença, a partir de que idade a gente pode pensar que uma criança ou aquela criança está triste ou aquela criança está deprimida? Né? Hoje, como o Vinícius falou, sobre a banalização, porque às vezes a pessoa pode, eu estou deprimida, mas às vezes a pessoa está triste. Amanhã já está tudo bem, né? A pessoa está triste, né, Vinícius? Aí amanhã volta a vida normal e tal. Né? Agora, quando passa 2, 3 dias, 4, 5, e aí já se torna uma depressão. Então, a partir de que idade, né, a gente pode perceber característica dessa tristeza? Essa tristeza já está virando uma depressão? Tem alguma idade? Impressionantemente, não tem uma idade. Né? A gente já observa, segundo os estudos, já há bastante tempo, né, depressão até nos bebês, né, dependendo da situação que ele vive e de como ele está sendo cuidado. Né? Mas já observei depressão em bebê. Existe, sim, depressão em criança, acontece, né, na idade. Muitos casos, ainda mais com a pandemia, aconteceram agora e vem com outro conjunto de sinais e sintomas, bem diferente até dos bebês. E depressão na adolescência, adulto, estando idoso também, sempre vem com um conjunto de sinais e sintomas, mas para cada fase da vida, um pouco diferente que a gente observa, né? Mas existe, sim, um conjunto que a gente observa, como a irritabilidade, a diferença no sono, né? Uma sonolência a mais, uma sonolência a menos, ou sem sono, diferença no apetite, tem gente que come muito, tem gente que come muito pouco, uma tristeza, né? Uma tristeza que a pessoa não consegue associar a um fato, né? Pensamentos existenciais, né? Como a gente diz, para que eu estou aqui? Não vale mais a pena, vai todo mundo morrer mesmo, né? Então minha vida não tem mais solução, ou então não tem mais sentido estar aqui. São esses pensamentos que acontecem. E assim, quanto a criança, adolescente, adulto, esses pensamentos acontecem, sim, não tem faixa etária, né? E fora a tristeza. Até bebê, você falou que até bebê. Eu já trabalhei com bebês também, e dependendo da situação, em casos mais críticos, onde o bebê foi colocado para ser adotado, um bebê que vive em abrigo, um bebê que ocasionalmente nasceu na prisão, pode acontecer, sim, a depressão anaclítica, como a gente fala, né? A depressão do bebê que não está sendo bem estimulado, não está sendo cuidado com afetividade, porque apesar de tudo que a gente precisa como ser humano, para a gente aprender, para a gente crescer e se desenvolver, a gente precisa de afeto. É um ingrediente principal para qualquer desenvolvimento em qualquer área da nossa vida. Glória, qual a importância da atividade física para quem está em depressão? Boa tarde, meninas. Quero agradecer a Edvânia aqui pelo convite, de eu estar aqui podendo falar, né, desse tema e assim trazer para vocês assim que a atividade física ela é essencial no tratamento de uma depressão, né? A importância dela, a Suzana está aqui para mim, né, assinar embaixo disso aí. O Vinícius também, assim, tem vários médicos que já estão prescrevendo mesmo atividade física como remédio, né, no tratamento da depressão, porque a atividade física ela tem o poder de liberar, né, endorfina, né,
que é conhecida aí como hormônio do prazer, né? Então, assim, ela faz com que você saia daquela tristeza, entendeu? É assim, como é que eu vou falar para vocês assim? Qualquer atividade física, assim, não importa qual, importa a sua atividade física, né? A pessoa que está passando por uma depressão, ela precisa escolher uma atividade física para ela praticar ali, que seja 2 vezes na semana, mas vai ajudar-se muito. Então, a importância é muito grande, ela é essencial no tratamento da depressão. Tem algum tipo de atividade, como que a pessoa escolhe? Então, como a pessoa escolhe? Ela tem que escolher aquela atividade física, Claudinha, que faz que ela se sinta melhor, que ela se identifique, que ela chegue lá e fale, eu tenho uma atividade física, a atividade física é minha, porque a atividade que eu faço pode não ser a melhor para você, né? Eu posso me achar, amar caminhar, amar correr, e, de repente, a outra pessoa não, entendeu? Ela se identifica mais em uma bicicleta, mais fazer um yoga, um pilates. Então, assim, tem várias modalidades, né? O importante é você escolher uma, para se chamar de sua. É difícil, né? Eu fico imaginando que quando uma pessoa sente dor, né, essa dor, deve ser muito difícil levantar da cama, né, para chegar a uma... Sozinha é muito difícil mesmo. Ela tem que estar com acompanhamento da psicóloga, do psiquiatra, né? Porque ainda existe o tabu, né, da depressão. E, assim, é muito importante ter um acompanhamento médico, muito mesmo. Sozinha, realmente, você pegar uma pessoa que está deprimida numa cama e botar para correr, botar numa sala de ginástica, ela vai ficar pior ainda, né? Ela tem que querer ir, né, e se identificar com aquela atividade. E Vinícius e Suzana, como é que a gente inicia, como é que a gente pode ajudar nesse sentido da questão? Eu acho assim que o maior incentivo, né, vai ser de quem está perto, né? A depressão ela também causa dores no corpo, uma indisposição assim tamanha. A pessoa assim sozinha não vai conseguir, é muito difícil. Então assim, de quem está perto, a rede familiar, os amigos, com bastante delicadeza, cuidado, acolhimento, né? Incentivar essa pessoa a procurar o Estúdio da Glória, a fazer alguma atividade, ir com ela, caminhar junto com ela, vamos dar uma volta, né? Eu, assim, para os meus pacientes, eu não atendo só criança e adolescente, mas para os meus pacientes adultos, eu falo, começa, vai até o portão, sai do prédio, dá uma volta no quarteirão, pega sol, mas se tiver companhia, muito melhor, né? E tem que ser aos pouquinhos, né? Aos pouquinhos, se respeitando também. Vai sair da depressão e correr uma maratona no dia seguinte, né? Não, é impossível. Vinícius, fadiga, muito sono, ansiedade, são sintomas de depressão? São sintomas sim, mas pode ser sintoma de qualquer outra coisa. A gente costuma dizer que a depressão pode dar qualquer tipo de sintoma. Tem alguns que a gente começa a enumerar, começa a citar para botar nas classificações e perceber, olha, realmente esse paciente parece ter um transtorno depressivo, parece ter uma síndrome depressiva. E, geralmente, a gente percebe, primeiro de todos, a questão da tristeza, o paciente que sente aquele desânimo, aquela sensação de impotência, de não consigo fazer, não quero fazer, não sinto ânimo em fazer, evoluindo para comendo demais, comendo de menos, dormindo demais, dormindo de menos. A variação de hiper e hipo em relação à atividade. A gente vê até pessoas que, poxa, mas eu nunca diria que você tem depressão. Vejo você tão alegre, tão animado aqui, mas uma máscara para aquilo que realmente a pessoa tem. Então, depende muito. Se a gente pudesse falar como uma regra geral, quais são os sintomas mais comuns do paciente? Realmente, a fadiga, a insônia, a alteração da alimentação, o desânimo, a perda do apetite, a perda da vontade de realizar qualquer outro tipo de atividade. E só complementando aquilo que a Suzana estava falando agora há pouco, que você tinha perguntado, a gente vê essa questão da rede de apoio sendo algo fundamental para esses pacientes. Porque, antes de mais nada, independente de você querer estimular o paciente para fazer, o paciente precisa se reconhecer como portador. Ele fala assim, realmente eu tenho uma doença, eu tenho um problema que precisa ser resolvido.
Ele não pode simplesmente ter alguém impulsionando ele se ele mesmo não se reconhece naquilo. Eu estava conversando isso ontem até com uma paciente. A paciente que a gente operou teve uma complicação no pós-operatório, estética, e acabou criando uma depressão por conta disso. Não conseguiu acompanhamento, não conseguiu se encontrar. E você vê que os comentários são sempre os mesmos dos pacientes com depressão grave. Eu estou muito sozinho, ninguém me ajuda, não consigo apoio, parece que ninguém sente minha falta, parece que eu não tenho importância. E o apoio é fundamental. Se você deixar o paciente sozinho, a pessoa com depressão sozinha, ela, pelos méritos dela, ela precisa ter algo para impulsionar, para ela poder sair daquela situação e conseguir o tratamento em si, não tratamento medicamentoso, mas tratamento da situação em si. Acho importante também ressaltar, né, o descarte da condição médica, né, Vinícius? Né, eu, como terapeuta, e ele, como médico, né, não que eu faça isso, mas eu oriento a descartar qualquer condição médica, qualquer doença que possa ser, antes da gente fechar esse diagnóstico de depressão, né? Como o Vinícius ressaltou, né, esse conjunto de sinais e sintomas também pode ser uma falta de vitamina, né, outras doenças, e é importante, sim, né, a complementação com a ajuda do médico, de exames, para estar diagnosticando também a depressão. Até a alimentação, né, Glória? Eu acho que até também uma alimentação fraca, porque às vezes a gente passa o dia comendo um monte de besteira e, de repente, isso começa, não sei, Vinícius pode dizer sobre isso, né? A alimentação pode interferir. Outra coisa que o Vinícius falou, que eu achei interessante, o comportamento. Nem sempre a pessoa que está em depressão é aquela pessoa que vai querer ficar deitada, ou ela pode ter um comportamento mais ativo, mais, ser mais hiperativo, vou fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Há essa mudança de comportamento, não só a pessoa que fica deitadinha na cama, não quero fazer nada, ou a pessoa que está em depressão pode ter um outro comportamento. Há essa mudança, sim, do comportamento. Cada paciente responde de uma forma diferente, cada um tem a sua forma de demonstrar a doença, a depressão, de uma forma diferente. Muito provavelmente, todo mundo que está aqui nessa sala já soube de algum caso de suicídio, algum caso de depressão, e se perguntou, mas, gente, eu nunca podia imaginar que essa pessoa ia fazer isso, não parecia isso, ela não exteriorizava isso. E é uma forma da pessoa tentar mascarar aquilo que ela está passando. Muitas vezes o exterior dela não demonstra aquilo que está no interior. No momento de intimidade dela, no momento de, não vou dizer solidão, mas no momento que ela está sozinha em casa, ela está fazendo as atividades dela, que não está fazendo atividades para os outros, ou em uma comunidade, um convívio, ela tem um comportamento completamente diferente. E esse comportamento, muitas vezes, muito provavelmente, é um comportamento mais padrão do paciente depressivo. E isso pode acontecer por diversos fatores, que a Suzana pode até explicar um pouco melhor em relação a esse mascaramento ou não aceitação do que a pessoa tem. Tem muita gente que não tem hipersonia, né? Não dorme muito, não fica triste, é uma pessoa, como você falou, ligada no 220, bem atarefada, e não consegue se perceber, né? Se conectar. Né? Isso que o Vinícius também falou, não consegue perceber que também é portador de uma doença mental. A gente é até um termo forte, mas o termo também é esse. Né? A gente esquece que o cérebro também adoece. Né? Então, a pessoa está muito irritada. Normalmente, são pessoas muito ativas, mas muito irritadas, muito estressadas, que querem fazer tudo ao mesmo tempo e não dão conta, se sentem que não estão sendo bons em nenhuma área porque não conseguem executar todas as tarefas, se sentem atrapalhadas nas tarefas diárias, tudo é um estresse. E, assim, quem está perto pode apontar mais isso, né? Mesmo que a pessoa não esteja, como eu falei, não esteja triste, com sono, outros sintomas, mas normalmente a família aponta que tem alguma coisa diferente. E o isolamento social também, né? Essa palavra ficou muito famosa agora na pandemia,
Mas, assim, normalmente são pessoas que são muito ativas para várias coisas, mas que tendem a se isolar no seu pensamento, ou sozinhas, ou então nem conseguem ficar sozinhas. Precisam ter sempre alguém que está ali falando, sempre na agitação, porque tem uma dificuldade enorme de se perceber. É bom até a gente ficar atento, né? Porque normalmente a imagem que a gente tem da depressão, de uma pessoa depressiva, é a pessoa abatida, sem ânimo e tal, e não necessariamente é isso, né? Existem várias formas da doença se manifestar, né? Então é bom a gente ficar atento também, né? Então, nesse perfil, a atividade física, né, consegue puxar para mais próximo, né? A pessoa que tem, eu pego vários alunos lá que estão nesse perfil que a Suzana falou e começam a procurar uma atividade física porque estão muito agitados, estão isso, e no meio acabam que tem um diagnóstico, né, da depressão. A gente até fica assim, agora já estou até um pouco mais acostumado com esse perfil, mas antes eu falava, nossa, mas ninguém dizia que aquele aluno estava entrando num processo de depressão, tão animado, estava sempre rindo, mas não era o comum dele, né, ali, né? Não era ele mesmo, né? Era uma fuga, aquela agitação, aquela coisa era uma fuga. E a atividade física vai direcionando, porque ao momento que está fazendo atividade física ali, vem o hormônio do prazer, vem a sensação do bem-estar, e aí faz uma amizade com um, com o outro, ia conversando, entendeu? Então, assim, gente, tem que fazer atividade física, não é só aquele que está lá deitado, só querendo dormir, não. Né? O paciente com esse perfil também, a atividade física ajuda muito, é muito importante. As doenças, os transtornos, né, até os problemas que a gente tem, né, eles polarizam muito a gente. Ou é ou não é. Ou vai do 8 ou vai 80. Quando a gente vive esses polos, né, e não vive, de fato, o equilíbrio, que é estar entre esses polos, né, é que dá ruim. Né, que acontece alguma coisa ruim. Né? Ou gente muito triste, ou gente muito agitada, muito estressada. É porque tem alguma coisa ali que não está funcionando bem. E isso é importante a gente estar atento, né, e buscando sempre o equilíbrio nas nossas vidas. É difícil, mas essa é a busca. Pastor Moisés, que a gente está aqui com a frase, onde e como nasce a dor? A gente já falou um pouco sobre isso. Então, eu queria falar um pouquinho agora de onde e como nasce a alegria. Onde está a luz no Pastor fim do Moisés túnel? pensou que fosse ficar escondidinho, esquecidinho. Chama mais difícil. Não, eu estou ouvindo. Boa tarde a todas que estão aqui. É um privilégio estar conversando com vocês sobre um assunto tão importante, ao mesmo tempo também tão delicado, que tem se desmistificado, como o Vinícius falou, mas que ainda é vítima de preconceito de algumas pessoas e pode ser tratado de modo sério, como também pode ser tratado de modo banal. A gente está nessa expectativa de tratá-lo de modo sério, mas não simplesmente no tom da gravidade, né? Também no tom da esperança, da porta de saída, no tom de que, com Deus, é possível a gente encontrar dispositivos para nos autoconhecermos e encontrarmos consolação. A gente fala muito hoje em dia de felicidade. Felicidade. E felicidade não é sinônimo de alegria. A Bíblia não fala assim, o fruto do Espírito é amor, felicidade e paz. Fala, o fruto do Espírito é amor, alegria e paz. Eu já estou dando a resposta quando eu digo o fruto do Espírito é fruto de quem? É fruto do Espírito. É algo que somente o Espírito Santo pode produzir em nós. É claro que do ponto de vista médico, clínico, há a euforia, há a variação de humores que constitui a própria integralidade do modo como Deus nos fez. Seria até patológico a gente permanecer o tempo inteiro eufóricos e o tempo inteiro tristes. E também seria patológico a gente não se entristecer pelo que deve ser motivo de tristeza e dor. Eu não posso ver uma tragédia acontecendo, por exemplo, a pandemia, eu não posso responder de maneira aleatória, alienada. Eu respondo com dor, com tristeza. Mas aquilo também não me domina ao ponto
Não pode me dominar ao ponto de eu não conseguir viver as minhas tarefas diárias, domésticas. É um misto de sentimentos. Mas há uma alegria sobre a qual a Bíblia fala que é produzida pelo Espírito, que é mais do que euforia, que é mais do que adrenalina, que é mais do que a diversidade de minerais e de hormônios que Deus distribuiu no nosso corpo. Existe uma alegria que é incircunstancial, que não depende das circunstâncias. Interessante que quando Paulo fala da narrativa do fruto do Espírito Santo, é logo depois de falar das obras da carne. As obras da carne são uma pluralidade, né? Obras. O fruto do Espírito é. Ou seja, existe uma singularidade, existe um equilíbrio, existe uma coesão, porque a pessoa alegre é a pessoa que ama, é a pessoa que tem paz, é a pessoa que tem longanimidade, que vai lidar com o seu estresse, que vai lidar com a sua impaciência, que vai suportar longas distâncias, longo ânimo. E fruto, ao invés de obras, que é uma linguagem de esforço, que é uma linguagem de sacrifício, extenuante, o fruto, ele é gerado como? Naturalmente. O fruto, ele é consequência de vida. Tudo que tem vida cresce. Uma pedra não cresce. Uma pedra pode ser pequena ou pode ser do tamanho do corcovado, mas não cresce. Mas a fé é apresentada como semente, grão de mostarda. E é da própria natureza dessa fé, que é grão de mostarda, o fruto do Espírito Santo. É fruto. E o fruto naturalmente cresce. E como cresce? Cresce com aqueles cuidados que a gente já vai falar. Cuidados de regar, cuidados de nutrição mesmo. O fato de ser natural não significa que não tenha cuidados. É natural. Mas aquilo para o qual também é natural, existe cuidado, existe nutrição. Então não é felicidade, porque a felicidade pode ser euforia. Felicidade pode ser você descer uma montanha russa. E a adrenalina está no pico. Mas a alegria não. A alegria nasce de dentro. É fruto do Espírito. E concluindo essa fala, Paulo, na sua epístola aos Filipenses, uma epístola conhecida como a Epístola da Alegria, ele está na prisão, mas é conhecida aquela epístola como Epístola da Alegria. E ele fala assim: alegrai-vos, outra vez vos digo, alegrai-vos. O interessante é que Paulo não diz, esperem que a alegria venha, esperem que as circunstâncias vão mudar e a alegria virá. Ele coloca o verbo no imperativo, alegrai-vos. E quando o verbo está no imperativo, existe uma ordem, ou seja, é responsabilidade também nossa como cristãos buscarmos a alegria, nos autoexaminarmos e perguntarmos: por que eu estou triste? Será que eu estou colocando a minha esperança no lugar errado? Será que eu estou dependendo da estabilidade financeira? Será que eu estou dependendo da aceitação? Eu preciso o tempo inteiro de palavras de afirmação, embora isso seja recomendável para relacionamentos sadios, mas nem sempre há palavras de recomendação, nem sempre há encorajamento. E a minha identidade, ela não pode estar num lugar flutuante, dependendo do que as pessoas falam de mim. Eu sou o que sou pela graça de Deus. E eu preciso, então, olhar para dentro de mim e resgatar o meu sentido existencial de vida e dizer: eu sou amado por Deus. O amor de Deus me define. Então, a alegria é uma ordem também, porque eu estou triste. E sair de circunstâncias também, de lugares que debilitam. Às vezes a gente convive o tempo inteiro com pessoas que debilitam, que colocam para baixo. Então teremos a sabedoria de não quebrarmos relacionamentos que são importantes, que devem ser duradouros, mas nos colocarmos em alguns momentos à distância também. O sábio Salomão, ele vai dizer que tudo tem o seu tempo debaixo do sol. E ele fala: há tempo de abraçar e tempo de não abraçar. Então não há pecaminosidade em reconhecer que há momentos de afastamento, que há momentos de abraçar e momentos que não são para abraçar. Há momentos que eu preciso abraçar aquele sentimento, não no sentido de vitimismo, mas abraçar e dizer: eu realmente estou sentindo isso. Eu não vou negar o que eu estou sentindo. Abraçar a dor, não no sentido do vitimismo, não me entendam assim, mas é abraçar a dor no sentido... Se perceber, se perceber naquele momento, né? É isso.